Eduardo Bolsonaro pede guerra contra o Brasil e pede que os Estados Unidos envie os caças F-35, os caças mais gostosos do mundo, como diz o Anselmo do canal Hoje no Marcelo Militar, tá? Canal paródia do Hoje no Mundo Militar. Vamos ver aqui o que esse indivíduo carente de banana falou. Vamos lá. Eleições que não são nada transparentes, sem a ampla participação da oposição, censura das políticas, enfrentamento no futuro, é necessário vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estado da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos, com umas sanções. Então, poderia ser uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Vamos defender a liberdade com F-35, os caças mais gostosos do mundo, do país mais poderoso do mundo. Bom, pessoal, tá aí, né? E como vocês podem ver, realmente a situação está muito complicada para o Bolsonaro, né? Até agora. Atualmente, é claro que a conjuntura pode mudar. Não vejo muita coisa que o Trump vai fazer contra o Brasil. Ele não vai mandar os caças F-35, né? Lembrando que até agora ele ameaçou a Venezuela, simplesmente, tá? Ainda não chegou a ser de fato um ataque a seu território, embora eu acredite que algum tipo de ataque vai acontecer. Mas no caso do Brasil, eu acho que a conjuntura está muito desfavorável para que aconteça um conflito militar, ainda mais para salvar Bolsonaro. Eu acho que os Estados Unidos vão achar que ganhariam muito mais financiando um outro candidato de direita, provavelmente o Tarcísio, para substituir o Bolsonaro. Eu falo isso porque é só você ver o que aconteceu com relação às sanções, né? O Trump enviou sanções para o Brasil, mas foram sanções, taxações, né, tão amenizadas, mas tão amenizadas que pouquíssimas pessoas sentiram de fato o efeito dessas taxações, né? Muita gente especulou que a inflação ia aumentar, esse tipo de coisa. E não foi isso que aconteceu. Algumas empresas que foram realmente prejudicadas foram aquelas empresas que tinham ali o seu comércio total com os Estados Unidos, né? Mas ainda assim o efeito dessas sanções foi mínima perto de todo o que foi falado, tá? Então a situação ainda não está para uma guerra, né? Mas lembrando, com esse pessoal a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Eu não acho que os Estados Unidos vão extraditar ou alguma coisa do tipo o Dudu Bananinha, né? Mas a gente viu nos áudios ali vazados, né? Vazados junto também com o Silas Malafaia, que é, o o Dudu Bananinha ele tá com medo de ter que seus netos falem inglês, né? Inclusive ele reclamou com o Bolsonaro isso. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. Senão o futuro vai ser que seus netos falem inglês, né? O que que ele está querendo dizer? Que ele vai ter que ficar foragido nos Estados Unidos e que os netos não vão poder, nem os netos vão poder voltar para o Brasil, né? Que a família toda Bolsonaro fique eh, nos Estados Unidos. Pessoal, agora vamos fazer uma reflexão aqui. Eu acredito que o nosso grande trunfo, pelo menos aí, foi uma grande sorte, é que a família Bolsonaro é uma família de idiotas, pessoal. É uma família de idiotas bem financiados, mas ainda assim idiotas, pessoal. Você imagine o seguinte cenário: imagine que eh, não houvesse o tal 8 de janeiro, que não tivesse nada
aquela aqueles grupos em frente aos quartéis, tentativa de tomada do poder, tentativa, influência, ligação com os militares, nada disso. O que que aconteceria? Hoje, o Bolsonaro ele tem uma militância bastante aguerrida, ainda hoje, uma militância que fala alto, principalmente nas redes sociais, consegue ter uma difusão maior nas redes sociais, ainda tem um apoio muito grande das igrejas, tá? E esse apoio é muito, muito, muito importante para qualquer governante. Então, bastaria o Bolsonaro se candidatar às próximas eleições, esperar 4 anos, desgastar o jeito que pode o governo Lula e, na próxima eleição, voltar como um salvador da pátria que ia de novo salvar o Brasil, tirando o Lula do poder, eh, se, eh, se promovendo ali em cima, com aquele discurso de sempre de que eles poderia salvar o país do comunismo e tudo mais, aquela idiotice toda que a gente conhece, mas que reverbera em grande parte de uma população alienada, né, que nós temos. Ah, e o que que aconteceria? Poderia ser ou o Bolsonaro ou o próprio Eduardo Bolsonaro, tá, pessoal? Eu sou professor e eu vi que muita gente gosta, muitos jovens gostam do Eduardo Bolsonaro, entendeu? Infelizmente isso é verdade. Muito jovem admira o Eduardo Bolsonaro. Então ele seria talvez aí um excelente candidato a presidente, excelente no sentido eleitoral, tá? Não tô, óbvio que seria uma coisa asquerosa um, o Eduardo Bolsonaro na presidência, mas esse no sentido que seria um candidato forte, né? Inclusive ele poderia ir com a madrasta dele de vice, né? A Michele, né? Vamos dizer assim, que a gente sabe que dentro da militância bolsonarista há uma sexualização da Michelle, né, hipersexualização da Michelle, que realmente é uma mulher bastante atraente, né? Então eles pegam aquilo ali para dizer, ó, não sei o quê, né? Inclusive faz umas comparações machistas aí entre a Michelle e a Janja, né? Então eles poderiam fomentar isso também, né? Junto com o Eduardo Bolsonaro, que já é popular aí entre a juventude de direita do Brasil, tá? E seria, na minha opinião, seria uma candidatura bem forte, dependendo de como terminaria o final do governo Lula, né? Ah, e talvez até não é 100% chance de dizer que o Eduardo Bolsonaro ganharia eleições, mas das duas, uma. Partindo de duas análises aqui. O Bolsonaro se tornaria inelegível, poderia fazer o Eduardo Bolsonaro com essa chapa que eu te falei, que na minha opinião seria bastante forte a chapa entre o Eduardo Bolsonaro como presidente e a Michelle como vice. Tirando isso, pessoal, ainda tem uma coisa. Eu acredito sinceramente que se não houvesse um 8 de janeiro ali, fomentado pelo Bolsonaro, além do Bolsonaro não ser preso, como foi condenado na noite de ontem, ele não estaria nem inelegível, pessoal. Eu tenho quase certeza que ele não estaria nem inelegível. Vamos lembrar, aquele julgamento em que o Bolsonaro se tornou inelegível aconteceu poucas semanas depois do 8 de janeiro, né? Agora você imagina os juízes que viram aquilo tudo, se eles não iriam votar imediatamente pela inelegibilidade do Bolsonaro, né? Aí você pode pensar, Eduardo, mas o julgamento não foi por causa disso. É claro, pessoal, o julgamento não foi por causa disso, mas os juízes, eles não são robôs, né? Os juízes não são robôs, tipo assim, não, o julgamento é sobre determinada coisa, eu vou esquecer tudo o que aconteceu, eu vou esquecer que invadiram lá os três poderes e vou votar só o que tem respeito a essa coisa aqui para prejudicar o Bolsonaro. Não, é lógico que influenciou para que o Bolsonaro se tornasse ali inelegível, tá, pessoal? Então, essa é a minha opinião, tá? A nossa sorte é que essa família do Bolsonaro é muito burra. É muito burra, tá bom? Outra coisa, a gente se esqueceu que poderia, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro poderia se candidatar com a promessa de dar anistia para o pai, né?
e para os outros condenados, né, dar a graça para o pai, esse tipo de coisa, mesmo que não fosse possível. Agora eu não tenho certeza se juridicamente é possível você dar a graça num caso de um condenado por golpe de Estado. Eu não tenho certeza juridicamente se isso é possível, mas enfim, mesmo que não fosse, poderia jogar isso na campanha, né, movimentar essa mentira na campanha, para fomentar seus apoiadores. Então seria um resgate ali, né? O filho indo resgatar o pai, né, que está sendo justiçado por uma suposta ditadura comunista. Uma narrativa ia estar excelente para os bolsonaristas, né? Mas, felizmente para nós, ele foi muito burro. Não só fomentaram o 8 de janeiro, né, acreditando que poderiam dar um golpe de Estado ali, no Brasil, como depois o Eduardo só complicou ainda mais a situação do pai, fazendo esse tipo de coisa que ele fez, indo lá fustigar contra o Brasil, né? E a gente viu lá que isso não gerou nenhum tipo de medo no STF, né? Você pode ver lá que, tirando o Fux, que aquilo ali já tinha cantado a pedra que não ia condená-los, né? Mas você vê a descontração dos outros ministros lá, as piadinhas que eles faziam lá durante seus votos, né? E você vê que eles não estão nem um pouco preocupados com as supostas sanções de Trump direcionadas a eles, né? O próprio direcionamento de Trump, especificamente aos ministros, também mostra que o Trump não estava com intenção de direcionar diretamente uma sanções contra o país inteiro, tá? Do Brasil inteiro, porque o Brasil, né, o governo Lula, ele pode não gostar, mas não tem, assim, não causou grandes prejuízos para empresas brasileiras, para o capital privado norte-americano investido aqui, esse tipo de coisa. Então, não tem porquê, né, agir de um modo tão grave, agir com o Brasil como age com a Venezuela, né? Não estou justificando o jeito que ele age na Venezuela, estou querendo dizer que o Brasil sempre teve um atrito muito menor ou quase nenhum com os governos norte-americanos. Bom, pessoal, essa é a minha opinião. O que você acha sobre isso? Você acha que há possibilidade, sim, do Trump enviar os caças F-35, os caças mais gostosos do mundo? Deixe no comentário o que você acha disso. E se você acha meu trabalho importante, doe qualquer quantia para o canal. O endereço do Pix vai estar embaixo na descrição. Até a próxima.